Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia da EBD. Que alegria, que bom que nós estamos aqui para desfrutar desse momento especial e maravilhoso que o nosso Deus está nos dando. Mas olha, sabe que eu estou pensando aqui? Que hoje é dia das mães. E você já deu seu presente para sua mãe? Já? Que bom! Mas a gente pode tornar esse dia especial. Já pensou? Pois é, estava pensando aqui, tive umas ideias e eu quero passar para vocês 3 dicas que pode tornar o dia da sua mãe especial. Porque o dia das mães não é só hoje no domingo, não. Pode ser todo dia. E você também não precisa fazer só com a mamãe, também pode fazer com o papai, com a vovó, com o titio, com a titia, com todo mundo, né? Tornar um dia especial. Mas hoje, por ser dia das mães, nós podemos tornar o dia dela especial. Então, vai aí com vocês 3 dicas que a Maria Clara preparou. Eu não sei, porque é surpresa. Eu sei que ela preparou, tá bom? Então, vai lá que a Maria Clara vai dizer 3 dicas de como transformar o dia da sua mãe em um dia especial. Beijo, tchau, tchau. Oi, gente, eu vou fazer silêncio aqui porque eu estou organizando uma surpresa para minha mãe. Porque todos nós sabemos que hoje é o dia das mães. E eu vou dar 3 dicas de como deixar o dia das mães da sua mãe especial. Então vem comigo que eu vou te ensinar. Faça uma cartinha para sua mãe. Depois dobre bonitinho, com muito carinho. Depois escolha um lugar especial que a sua mãe possa ver e ficar muito surpresa. Depois faça uma mesa de café da manhã, ou de almoço, ou de jantar. Ela vai ficar muito feliz. E por último, chame a sua mãe para um momento devocional. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Eu desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Que o seu dia seja abençoado. Tchau! Luísa e Fabiano são 2 bons amigos e estão caminhando até a casa de Luísa e conversando sobre o Dia das Mães. Sabe, Fabiano, queria dar um grande presente para minha mãe. Um presente que a deixasse muito feliz. Pois é, Luísa, eu também. Queria fazer a mesma coisa que você, mas eu e meu pai, a gente não tem dinheiro. Meu pai e eu também não temos para comprar esse grande presente. Bem, vamos mudar de assunto, pois chegamos em minha casa.
Oi, crianças, eu sou o Cordélio. Por que vocês estão tão tristes? Ah, Cordélio, é que Fabiano queria dar um grande presente para a mãe dele, mas nem ele e o pai têm dinheiro. Você também queria. Entendo. Mas vocês sabem que o grande presente que toda mãe quer ganhar não custa nada, não é? Como assim? Eu vou contar para vocês uma história muito especial que conta sobre uma criança que deu o melhor presente para as mães. Vamos ouvir? Sim. O povo de Deus, que é chamado na Bíblia de povo hebreu, estava vivendo na terra do Egito, e Faraó era o rei do Egito. Aquela era uma linda terra, por onde corria um lindo rio chamado Rio Nilo. Mas os hebreus não estavam felizes ali. Eles eram escravos dos egípcios e precisavam trabalhar duro fabricando tijolos para edificar as cidades. Mesmo que a vida fosse bem difícil, Deus abençoava o seu povo. As famílias aumentavam, pois nasciam muitas crianças, e o povo hebreu foi se multiplicando. E Faraó ficou preocupado. Ele pensava: esses escravos são mais numerosos do que os egípcios. Se por acaso vier uma guerra, eles podem querer se juntar aos nossos inimigos e lutar contra nós e sair da terra. Era muito preocupante mesmo. Faraó então mandou aumentar o trabalho dos escravos, esperando que isso os enfraquecesse. Mas não adiantou. Foi aí que ele teve uma ideia terrível para tentar impedir que os hebreus se multiplicassem, e pensassem em se rebelar e enfrentar os egípcios. Sabe o que ele fez? Ele deu uma ordem. Todos os meninos hebreus que nasceram a partir de agora devem ser lançados no rio Nilo. Que coisa horrível! Imagine a aflição e o medo das mães e dos pais do povo hebreu, temendo pela vida dos seus filhinhos. O que os hebreus podiam fazer para impedir que esses bebês morressem? Muitos devem ter orado, pedido socorro e livramento de Deus. Crianças, é muito triste pensar que o faraó era tão malvado, né? Ao ponto de mandar matar criancinhas pequenas. A Bíblia chama isso de pecado. O faraó cometeu um grande pecado, mas ele não é o único pecador. Você e eu já nascemos com a vontade de fazer maldades e outras coisas que não agradam a Deus, como mentir e desobedecer. Nós também somos pecadores. A Bíblia diz lá em Gênesis 8:21 que porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. O pecado ele nos prende como uma rede, ele deixa pessoas longe de Deus. Mesmo que a pessoa tente agir certo, ela não consegue se livrar do pecado. É preciso que alguém o salve. Então, os filhos de Israel eram um povo formado por 12 tribos. Uma delas era a tribo de Levi. Vamos conhecer um pouco sobre uma das famílias dessa tribo. Apesar da situação terrível que eles estavam enfrentando, por causa da ordem de Faraó, a família do papai Arão e da mamãe Joquebede estavam muito alegres com o nascimento do seu bebê. Cada vida que nasce é uma bênção de Deus. A irmã mais velha Miriam e o irmão Arão estavam animados para ajudar e cuidar do seu irmãozinho. Sim, teria sido mais fácil se fosse uma menina, mas todos estavam empenhados em ajudar a cuidar do lindo bebê, para que os soldados de Faraó não o descobrissem. A mamãe Joquebede e a sua família, confiando no cuidado de Deus, conseguiram esconder o menino em casa por 3 meses. Mas estava ficando muito difícil. A qualquer momento, aqueles soldados poderiam descobrir o bebê. Seria preciso fazer outro plano. Joquebede costumava fazer cestos usando as fibras de uma planta chamada de junco, que crescia à beira do rio. Ela teve a ideia de pegar um cesto e passar betume e piche para vedar todos os furinhos. Então, com todo cuidado, ela embrulhou seu filhinho em panos macios e bem quentinhos, colocou-o no cesto e levou até o rio. Como? O que será que a mamãe vai fazer? Joquebede era uma serva de Deus.
Ela estava fazendo tudo o que podia para ser uma boa mãe para o seu filho. Ela confiava que Deus era sábio e amoroso e que Ele cuidaria de todos os detalhes que ela não podia cuidar. Então, colocou no cesto o bebezinho no meio das plantas, na beira do rio. Como o cesto estava bem vedado, ele flutuou. Talvez o coração daquela mãe estava batendo bem rápido. Talvez ela estivesse pensando como seu bebê era tão lindo e formoso, mas precisava fazer aquilo. É claro que toda mãe acha seu filho lindo, mas a Bíblia diz que ele era formoso aos olhos de Deus. Sim, Deus tinha um plano para a vida daquele menino. Sabe, Deus tem um plano para a sua vida também. A irmã do menino ficou de longe só para ver o que ia acontecer. Imagino que Miriam queria ajudar a proteger o seu irmãozinho, mas também queria observar o que ia acontecer para contar e tranquilizar a sua mãe. O que Miriam estava fazendo mostrava que ela amava a mãe. Sabe, crianças, Deus fez as mamães para cuidar bem de seus filhos com amor, por isso elas precisam ser tratadas com amor também. A Bíblia tem um mandamento para os filhos em Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Quando você obedece a sua mãe, você está fazendo uma coisa que agrada a Deus. O nosso versículo de hoje diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. Assim como fez Miriam, Deus quer que você mostre amor para sua mãe, sendo filho obediente. Sua mãe é uma pessoa especial que Deus criou para cuidar de você. Então, crianças, na nossa história, a Bíblia não diz quanto tempo Miriam ficou ali vigiando, mas de repente ela percebeu que algumas pessoas estavam se aproximando. Miriam deve ter arregalado os olhos. Sabe quem era? A filha de Faraó, a princesa do Egito, que vinha se banhar no rio, como ela costumava fazer, mas ela não estava sozinha, vinha junto com suas damas de companhia e as suas servas. As jovens caminhavam pela margem do rio, quando a filha de Faraó viu um cesto no meio das plantas e foi lá para buscá-lo. Miriam estava ali perto, observando tudo. Imagino que o coração da menina estava cheio de preocupação. Talvez ela estivesse pensando: o que será que a princesa vai fazer ao ver o bebê dentro do cesto? Será que ela vai mandar levar para os soldados? Para mandar matar? Assim que o cesto foi aberto, a princesa viu o menino chorando. Imediatamente, ela reconheceu que era um bebê do povo hebreu. E ela sabia muito bem a ordem de seu pai para que os bebês meninos do povo hebreu fossem mortos. Mas ela não ia mandar matar aquele bebê. A Bíblia diz que ao ver que o menino chorava, a filha de Faraó teve compaixão dele. Você já viu um bebezinho chorando de fome? Provavelmente o bebê estava chorando de fome. A princesa sentiu compaixão. Você sabe o que é compaixão? É mais do que simplesmente pena. É olhar com simpatia para alguém que está com dificuldade e ajudar a diminuir aquele sofrimento e, se possível, resolver o problema da outra pessoa. Não apenas a princesa, mas Deus também teve compaixão daquela criança. Sabe, crianças, Deus criou este mundo lindo para você viver nele e até lhe deu uma mãe para cuidar de você. Deus nos ama tanto que deseja que possamos morar para sempre com Ele, na casa dele, pertinho dele. Mas na casa de Deus não pode entrar o pecado. O bebê, ele não podia resolver o problema dele sozinho, que era a fome. E nós não podemos resolver sozinhos os nossos problemas, o problema do nosso pecado, que nos separa de Deus. Por isso, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Lá em João 13,16. Deus provou o seu amor dando seu Filho para morrer em nosso lugar. Vamos ver mais um pedacinho da nossa história. Sabe, crianças, havia uma pessoa ali preocupada com o menino. Era sua irmã, a Miriam.
Talvez ela tenha visto a princesa pegar o bebê no colo e ficou com medo de perder o seu irmãozinho. Mas Deus é soberano e tem o controle de todas as situações. Ele tinha um plano para salvar a vida daquele menino e fez Miriam ter uma excelente ideia. A menina se aproximou da princesa e perguntou: Senhora, quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para ser ama dessa criança e para cuidar dela? Imagino que a princesa sorriu, aprovando a sugestão. E ela respondeu: Quero sim, menina, vá. Miriam deve ter saído bem depressa. E quem será que ela foi chamar? Sabe, crianças, ela teve essa excelente ideia. Ela chamou sua própria mãe, Joquebede. Ela saiu correndo para contar para a mãe dela o que havia acontecido, enquanto as duas iam ao encontro da princesa. A princesa pegou, entregou o bebê para Joquebede e disse: Leve este menino, amamente-o para mim, e lhe darei ainda um salário para você cuidar dele. Será que você consegue imaginar a alegria daquela mãe voltando para casa com seu filho nos braços? Joquebede certamente estava muito grata a Deus. Você sabe o que os nomes bíblicos significam? Joquebede significa o Senhor é grande. Naquele dia, ela experimentou a sua própria vida. Como é bom e grandioso sentir o poder de Deus. É maior que o faraó do Egito, é maior que a tristeza da escravidão e é maior que a morte, pois livrou o seu filho da morte. Ela confiou em Deus, que é grande, e Deus cuidou daquele menino. Sabem, crianças, Deus fez um grande bem para aquele menino. Filho de escravos, correndo o risco de morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6,23. Você que comete pecado é escravo do pecado e corre o risco de ficar longe de Deus. Mas Deus fez também um grande bem para você. Ele mandou o seu Filho Jesus ao mundo para receber o castigo do pecado em seu lugar. Deus, o nosso grande Deus, fez um grande bem para você e para mim. Sabe, assim como fez para aquele menino. A mãe Joquebede deve ter a alegria de cuidar do seu filhinho nos seus primeiros anos de vida. Imagino que Miriam ajudou a mãe a cuidar do irmãozinho, obedecendo sempre ao que a mamãe dizia. Miriam foi uma boa filha. Ela sabia que o melhor presente para dar para sua mãe era demonstrar o amor por ela, sendo uma filha obediente. Mas chegou o dia em que Joquebede teve que levar o menino à filha de Faraó, e ele passou a ser o filho da princesa. Não sabemos por qual nome a mamãe Joquebede chamava o menino, mas sabemos que a princesa deu ao filho o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Joquebede precisou deixar o seu filho no palácio. A partir daquele dia, ela não teria mais o menino por perto. Mas estava muito feliz. Moisés estava vivo. Deus o livrou da morte e agora ele iria crescer no palácio como filho da princesa. Mas Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Muitos anos depois, Deus ia libertar os hebreus da escravidão e ia usar Moisés para libertar o povo. Mas isso, crianças, é uma outra história. Como Joquebede foi importante na vida de Moisés, ela fez tudo o que podia, confiando que Deus era poderoso e amoroso para cuidar do seu filho. Mãe, crianças, é uma pessoa muito importante em nossa vida. E o nosso versículo de hoje fala o seguinte: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. Reflita nessa história. Bom, crianças, vocês ouviram sobre essa história muito especial de uma menina que foi muito obediente à sua mãe. Você, que já tem Jesus como seu Salvador, deve mostrar amor à sua mãe, sendo filho obediente.
Talvez você não tenha a mãe que colocou no mundo, mas tem uma avó ou uma tia que cuida de você. Também você more com seu pai ou uma nova esposa. Talvez você tenha sido adotado. Não importa. Aquela pessoa especial que ama e cuida de você merece todo o seu amor e obediência. Agora, eu quero falar com você que nunca pediu para Jesus ser o seu Salvador. Deus lhe deu uma mãe para cuidar de você. Mas o amor de Deus por você é maior que o amor de sua mãe. Deus viu que você era um pecador, escravo do pecado, e não podia se livrar dele sozinho. Por isso, Deus mandou o seu Filho. Creia no Senhor Jesus, e Ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Espere no Senhor, crianças. Tenham um bom dia. Tchau. Bom, então para vocês, um Feliz Dia das Mães!